A quantidade de laranja que a gente precisa consumir hoje é ditada em grande parte pelo ar poluído que a gente respira lá fora. Pois é, a nossa biologia exige muito mais antioxidantes hoje simplesmente para lidar com o nível de estresse ambiental do século XXI. E é engraçado, né, porque a gente gosta de pensar no corpo humano como, sei lá, uma casa com uma planta baixa fixa, onde as regras de engenharia não mudam depois que o concreto seca. Com certeza. Mas a ciência mostra uma realidade bem diferente, não é? Totalmente. Essa visão estática é um dos maiores equívocos que a gente vê hoje. A estrutura biológica é uma arquitetura viva, uma obra que está em constante mutação. Exato. As exigências para manter essa casa de pé mudam radicalmente, dependendo de onde ela está construída e, principalmente, do tempo de existência dessa estrutura. E essa é exatamente a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje. Vamos explorar um trabalho científico fascinante, documentado no livro Nutrição, da gestação ao envelhecimento. Um material excelente. Sim, super completo. É organizado pela doutora Márcia Regina Vitolo, e a gente vai focar aqui na segunda edição da editora Rubio. O objetivo para quem acompanha a nossa análise é entender como as necessidades do corpo humano mudam. E como as nossas métricas de saúde também se transformam. Exatamente. Desde a nossa relação emocional com a comida até o momento em que a gente é só um amontoado de células no útero, chegando lá na terceira idade. É literalmente um mapa completo da vida humana. Se conectarmos isso ao quadro mais amplo, a gente percebe que a nutrição foge completamente daquela ideia de um manual de instruções rígido que a gente recebe no nascimento. Não é uma regra fixa. De jeito nenhum. É uma ciência profundamente adaptativa, sabe? O que nutre um adulto jovem de forma perfeita pode engatilhar um distúrbio super grave em um bebê de 3 meses. Nossa, verdade. Ou então ser perigosamente insuficiente para um paciente de 80 anos. A biologia é que dita o ritmo, e esse ritmo nunca para de mudar. Bom, para a gente acompanhar esse ritmo, acho que a gente precisa primeiro entender como os cientistas criam essas regras nutricionais, né? E por que elas mudam, certo? Vamos desvendar isso. Vamos lá. Quem escuta as nossas análises já deve ter notado aquelas siglas nos rótulos de alimentos. Antigamente, a soberana era a RDA, que ditava aquela cota fixa de vitaminas diárias. Assim, a famosa RDA. Só que a literatura destaca uma transição crítica para as DRIs, as ingestões dietéticas de referência, o que tornou aquele modelo antigo obsoleto na prática. É que a obsolescência vem da mudança no perfil das doenças da humanidade, sabe? As velhas recomendações foram estruturadas numa época onde o foco era puramente evitar síndromes de deficiência aguda. Tipo escorbuto. Exatamente, o escorbuto por falta de vitamina C ou o raquitismo. O objetivo era literalmente a sobrevivência básica. Já as DRIs trouxeram uma sofisticação matemática. Como assim matemática? Elas introduziram métricas novas, tipo a EAR. A EAR calcula a necessidade média para manter a função biológica de 50% de uma população específica. Ah, entendi. Uma média populacional. Isso. E também trouxeram a UL, que estabelece o teto máximo. É o limite de segurança antes que um micronutriente se torne tóxico para o corpo. Então passamos de só evitar a doença para otimizar a função celular. Perfeito! É o paradigma da otimização. E o mais interessante é que essa otimização responde diretamente ao nosso ambiente moderno. Que é onde entra o lance do ar poluído que eu comentei no início, né? O Instituto de Medicina dos Estados Unidos precisou aumentar as cotas de vitamina C. Exato. O nosso genoma humano não mudou nos últimos 50 anos, mas o ambiente urbano mudou drasticamente. E como o corpo reage a isso internamente? É a resposta celular ao estresse oxidativo. O ambiente de hoje é carregado de poluentes e estresse. Isso gera uma carga muito maior de radicais livres no nosso sangue. Que são aquelas moléculas que causam dano, certo? Isso. Eles danificam o DNA celular. Então, para neutralizar esses compostos, o corpo consome os estoques de antioxidantes muito mais rápido. A vitamina C vai embora num piscar de olhos. Caramba! E, para quem fuma, o nível de exigência é ainda mais bizarro. O metabolismo de um fumante exige 35 miligramas extra de vitamina C todos os dias. Só para empatar o jogo. Só para contrabalançar o dano oxidativo imediato causado pelas toxinas do cigarro. É impressionante ver como o ar lá fora altera a bioquímica lá dentro. Mas, mudando um pouco de ambiente, a gente precisa recuar para o primeiríssimo ambiente que a gente experimenta na vida. O útero materno. Exato. O texto do livro explora uma tal de programação de sabores.
e revela que o líquido amniótico funciona meio que como um trailer de cinema para a comida do mundo exterior. Essa parte é fantástica. O desenvolvimento das preferências de sabor começa muito antes da primeira papinha do bebê. Sério? Lá dentro mesmo? Sim, lá no útero. Os receptores olfativos e gustativos do feto já estão totalmente funcionais no último trimestre da gestação. Então, o que a mãe come altera o gosto lá dentro. Exatamente. Compostos voláteis da dieta da mãe, tipo alho, anis, cenoura, eles cruzam a barreira da placenta. Eles literalmente aromatizam o líquido amniótico que o feto fica engolindo o tempo todo. Nossa, o livro até cita uns estudos com suco de cenoura, né? Cita sim. Mães que tomaram suco de cenoura nas semanas finais da gravidez tiveram filhos que, meses depois de nascerem, aceitaram cereais com sabor de cenoura com muito mais facilidade. Do que o grupo que não tomou. Exato, a aceitação foi incrivelmente maior. Mas isso me levanta uma dúvida meio maluca. A nossa aversão a sabores amargos ou muito azedos é um traço genético de sobrevivência, certo? É um alerta do corpo contra venenos da natureza. Biologicamente falando, sim. É um mecanismo de defesa ancestral. Então, se o bebê já prê no paladar do útero, significa que essa aversão genética ao amargo pode ser hackeada pela dieta da mãe. Bom, hackear talvez seja uma palavra muito de tecnologia para a biologia. Mas o que acontece é o que a ciência chama de plasticidade fenotípica. Tá, e o que seria isso na prática? O gene da aversão ao amargo continua lá, não muda. Mas a exposição precoce a esses sabores essencialmente abaixa o volume desse alarme de defesa do corpo. Ele fica menos sensível. Isso. A ciência mostra isso estudando bebês que tiveram alergias. Lactentes que precisaram tomar fórmulas infantis hidrolisadas ou à base de soja logo nos primeiros meses. Ah, eu já ouvi falar dessas fórmulas. O gosto não é muito amargo. É terrível. Para qualquer adulto, o perfil de sabor é extremamente adstringente e amargo por causa da quebra dos aminoácidos. Ninguém toma aquilo por prazer. Imagina, uma criança mais velha com certeza cuspiria na hora. Definitivamente. Mas os bebês que são expostos a essas fórmulas amargas logo no comecinho da vida, que é uma janela de plasticidade neural gigante, eles não só tomam normalmente, como têm efeitos a longo prazo. Que tipo de efeito? Os estudos provam que quando eles chegam aos 4 ou 5 anos de idade, a aceitação deles por vegetais amargos ou alimentos azedos é notavelmente superior à de outras crianças. Caramba! É como se o cérebro deles escrevesse um código primário. Tipo, se isso me garantiu a sobrevivência lá no início, então o amargo significa vida. Perfeito. A experiência contínua sinalizou para o sistema nervoso central que aquele sabor é seguro e nutritivo. E essa ideia de escrever o código primário leva a gente direto para a próxima fase. Porque se a gestação prepara o terreno, a forma como a gente alimenta a criança nos primeiros anos dita a estrutura do futuro adulto. É o que eu chamo de paradoxo da primeira infância. É uma fase de vulnerabilidade extrema. Cada decisão nutricional tem um eco gigantesco a longo prazo. O debate sobre o leite materno contra as fórmulas ilustra bem isso. Especialmente quando a gente olha os micronutrientes, né? Pega o ferro como exemplo. Todo mundo concorda que o leite materno é o padrão ouro. Mas o livro fala, de um jeito bem contraintuitivo, que a quantidade bruta de ferro no leite humano é muito baixa. E é mínima mesmo em termos absolutos. Só que a arquitetura do leite compensa a quantidade com a qualidade da absorção. A tal da biodisponibilidade. Isso. O ferro do leite materno está ligado a proteínas específicas. O intestino do bebê consegue absorver até 50% desse ferro. 50%? E nas fórmulas? Ou nos vegetais? A taxa é drasticamente menor. O problema real surge com o passar do tempo. Porque os estoques do bebê acabam, né? Exatamente aos 6 meses de idade. Aquelas reservas de ferro que o feto acumulou no fígado durante a gestação simplesmente se esgotam. O leite materno sozinho não dá mais conta do recado. O corpo cresce muito rápido. Sim, a expansão do sangue e o desenvolvimento neurológico exigem muito mais. É por isso que a literatura é taxativa. A partir dos 6 meses, a criança precisa de suplementação medicamentosa diária ou alimentos ricos em ferro. Senão vem anemia ferropriva. E os danos na cognição podem ser irreversíveis, certo? Totalmente irreversíveis na primeira infância. É um momento muito crítico. E aqui é que fica realmente interessante. Porque quando o assunto muda para aleitamento prevenindo obesidade,
a ciência não é tão unânime assim. Pois é, os dados sobre o leite materno ter um efeito protetor mágico contra a obesidade são bem controversos. O que a hipótese do livro levanta é que talvez o vilão não seja a falta de leite materno, mas sim a composição da fórmula infantil que colocam no lugar. E o foco principal dessa investigação recai sobre o teor de proteína. As fórmulas têm muito mais. Muito mais. A composição das fórmulas tradicionais entrega entre 55% a 80% mais proteína por quilo de peso da criança do que o leite humano. 80% a mais? Mas peraí, na nutrição de adultos a gente idolatra a proteína. É o que constrói músculo. Por que jogar tanta proteína num corpo em fase de crescimento acaba virando gordura na criança? Porque a maquinaria de um bebê não funciona igual a de um adulto na academia, né? O bebê não consegue redirecionar todo esse volume de aminoácidos para criar músculo. Ah, faz sentido. E para onde vai tudo isso? Quando essa sobrecarga de proteína chega no sangue, o pâncreas e o fígado do bebê entram meio que em estado de emergência. Eles disparam uma secreção massiva de insulina e de um hormônio chamado IGF-1. Que é um fator de crescimento. Isso. Esse pico endócrino crônico manda um sinal para o corpo multiplicar rapidamente as células de gordura, os adipócitos. Nossa! O metabolismo da criança é programado cedo demais para acumular energia. A gente basicamente escreve um software metabólico voltado para o armazenamento de gordura que vai persistir lá na vida adulta. É um efeito dominó impressionante. Mas olha, mesmo o aleitamento materno sendo perfeito biologicamente, tem as suas armadilhas se a gente ignorar como o corpo funciona. O livro fala sobre o perigo do aleitamento noturno depois do primeiro ano. Esse ponto levanta uma questão super importante sobre nutrição e saúde bucal. Existe uma correlação fortíssima entre a cárie severa da infância e a livre demanda noturna. O famoso dar o peito para a criança voltar a dormir? Exato. Durante o dia, o leite protege os dentes, mas usar o seio de noite só como uma chupeta para induzir o sono depois dos 12 meses cria um ambiente hostil na boca. Isso tem a ver com a queda na saliva. Tem tudo a ver. A saliva é o nosso sistema de limpeza natural. Durante o sono profundo, a produção dela despenca. Aí o leite fica lá estagnado no dente do bebê. E as bactérias fazem a festa. É muito rápido. As bactérias fermentam a lactose e o pH da boca cai de forma abrupta. Sem a saliva para neutralizar, esse ambiente ácido dissolve os cristais do esmalte do dente. Gerando cáries terríveis em pouco tempo. Lesões devastadoras, muitas vezes exigindo tratamentos super invasivos. O que mostra pra gente que o nutriente em si não importa tanto quanto o comportamento ao redor dele. E entrando na área do comportamento, a forma como os pais gerenciam a comida é um capítulo à parte. Com certeza. A psicologia comportamental é fascinante aí. O livro classifica as mães em 3 dinâmicas: controladora, permissiva e interativa. O senso comum diria que a mãe controladora, aquela que proíbe doce e restringe caloria, teria os filhos mais magros, não é? Mas a ciência mostra um efeito rebote violento. Violento mesmo. A restrição severa ativa aquela velha psicologia do fruto proibido. Usar a comida como moeda de troca, tipo punir tirando doce ou dar chocolate como prêmio, desregula totalmente o sistema de saciedade da criança. A criança perde a noção de quando está cheia. Ela perde. A proibição eleva o valor de recompensa daquele alimento no cérebro. O resultado prático é que quando a criança está numa festinha longe da mãe, ela perde o freio. Ela consome o alimento proibido de forma compulsiva, muitas vezes até passar mal. O controle interno acaba destruindo o controle interno da criança. Exatamente, fomentando o exato ganho de peso que os pais queriam evitar. E como é que a abordagem interativa funciona, então? É ideal? É a mais saudável. Na abordagem interativa, a responsabilidade é dividida. Os pais decidem o que vai ser servido, onde e quando. Mas a criança decide o quanto vai comer. Deixando a fome natural guiar. Isso. Ensina a criança a respeitar a própria saciedade e a comida perde aquele peso moral de ser prêmio ou castigo. Muito bom. Mas aí essa criança cresce, passa pela adolescência, a estrutura óssea se consolida, o corpo entra no modo de manutenção. E a forma como a gente avalia a saúde desse adulto também precisa mudar, certo? Tem que mudar. O foco passa a ser o risco de doenças crônicas. E a primeira grande desmistificação nessa fase de adulto é em relação à velha balança de banheiro, não é? Olha, a balança é indiscutivelmente um dos instrumentos mais limitados e mal interpretados na rotina de um adulto. Gera muita ansiedade à toa. Muita. E raramente reflete qualquer mudança real na nossa gordura.
O livro detalha que o peso de um adulto pode variar de 1 a 1,5 kg no mesmo dia. Só por causa de retenção de líquido? Retenção hídrica, volume de comida no estômago, estoque de glicogênio no músculo depois de almoçar, oscila demais. E é justamente por não podermos confiar na balança que as fibras métricas são tão importantes, né? Principalmente a circunferência da cintura. Mas o livro mostra uma controvérsia bem fascinante sobre isso. O que é fascinante aqui é ver como as diretrizes evoluíram. Por muito tempo, a relação cintura-quadril é o padrão ouro. E hoje não é mais. Hoje, a evidência mostra que medir só a circunferência da cintura tem uma correlação muito mais precisa com o volume de gordura visceral. Que é aquela gordura perigosa que fica entre os órgãos. Isso. Ela não é só uma reserva de energia, ela atua como um órgão endócrino secretando hormônios inflamatórios que causam resistência à insulina e problemas no coração. O grande problema que o material aponta é como a gente mede essa cintura, né? Os protocolos são uma bagunça. São bem divergentes. Alguns guias mandam passar a fita acima da crista ilíaca, no osso do quadril. Outros falam para medir na parte mais estreita do tronco. Tem guia que usa o umbigo como referência. E isso muda tudo. Dependendo de onde a fita passa, a pessoa ganha um diagnóstico de alto risco cardíaco ou não. Essa falta de consenso é um problema real na clínica. A OMS orienta a medir no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. Mas, independente do ponto que o profissional escolher, o importante é manter a constância nas próximas avaliações. Para ver a evolução real do paciente. Exato. Se o abdômen aumentou, tem inflamação metabólica, independente de qual milímetro você usou como base. Bom, eu preciso confessar uma coisa agora. A parte que mais me deixou surpreso sobre as medições do adulto foi a biometria do cotovelo. É inusitado mesmo. Eu sempre achei que falar, eu não tô gordo, eu só tenho ossos largos, era só uma desculpa, uma licença poética para não fazer dieta. Mas a medição da dobra do cotovelo é real e científica? Totalmente real e validada. Mas como é que medir uma articulação no braço pode ditar o tamanho do esqueleto e ainda bater de frente com o famigerado IMC? Não soa meio rudimentar? Parece, né? Mas a simplicidade desse método esconde uma base anatômica muito forte. O problema do IMC é que ele é estruturalmente cego. Ele não sabe se os seus 80 quilos são de osso, de músculo ou de gordura. Exatamente. A avaliação da compleição física com o paquímetro no cotovelo tenta corrigir isso. A gente mede a distância entre os ossos do cotovelo dobrado a 90 graus. Como ali não tem depósito de gordura, isso nos dá a espessura real do esqueleto. Tá, e o que o profissional faz com essa medida? Ele cruza com uma tabela de percentis. Se os ossos revelam que o paciente tem uma compleição grande, uma estrutura naturalmente mais larga e densa, os limites do IMC precisam ser ajustados para cima. Então ele pode pesar mais na balança sem que isso seja gordura perigosa. Isso. Isso salva muita gente de compleição larga de ser submetida a protocolos de emagrecimento super severos sem necessidade nenhuma. Nossa, então a fundação óssea importa muito. Mas aí o tempo passa. E se o cotovelo ajuda o adulto, a dinâmica vira do avesso na terceira idade, porque esse esqueleto começa a encolher e ceder. O corpo do idoso é como uma fundação em um colapso lento, infelizmente. O envelhecimento ósseo exige que a gente jogue fora quase todos os parâmetros que funcionavam aos 30 anos. O material aponta que a gente perde, em média, de 1 a 2,5 centímetros de altura por década a partir dos 40 anos. Progressivo dos discos da coluna e das próprias vértebras. E nas mulheres, depois dos 80 anos, a cifose dorsal piora muito, o que encurta a coluna de uma forma dramática. E aí vem o desafio clínico. Como calcular o IMC de um idoso se a altura que ele tem agora não reflete a altura real da massa do corpo dele? Aí que está o problema. Se você usar a altura comprimida de um idoso curvado, a conta vai dizer que ele tem obesidade severa, o que é falso. Porque a massa não diminuiu sua altura. Exato. Para contornar isso, a nutrição usa a antropometria de membros isolados. A gente mede o comprimento da perna, usando a altura do joelho ou a envergadura dos braços. Porque o osso do braço não encolhe igual o da coluna, né? Perfeito. Esses ossos longos periféricos ficam preservados. Aí usamos equações para recalcular a estatura original do paciente e ter dados reais. Voltando para aquela analogia da casa, é tipo tentar reformar um prédio de 70 anos usando a planta original. Não dá, as vigas cederam, os espaços internos mudaram. E por falar em espaço interno, tem a tal da obesidade sarcopênica, não é? Sim, é uma das síndromes mais traiçoeiras da geriatria. Como ela funciona?
Na obesidade sarcopênica, o idoso sofre uma atrofia acelerada do músculo, a sarcopenia. Ao mesmo tempo, o tecido de gordura preenche os espaços que o músculo deixou. E a gordura é mais volumosa, ou seja, a balança nem se mexe, dando uma falsa sensação de que está tudo bem. Exatamente. O peso bruto na balança mascara uma fragilidade letal. O idoso perde força motriz, perde independência, e essa gordura no meio do músculo gera mais inflamação, o que faz ele perder ainda mais força. Um ciclo vicioso terrível. E tem outro extremo também que o livro foca bastante, a perda de peso sem intenção. Para um adulto mais jovem, a balança baixar é motivo de festa, mas para o idoso, Para o idoso, é um alarme vermelho de mortalidade a curto prazo. O livro traz dados muito sombrios sobre isso. A perda de peso severa afeta mais de 90% dos pacientes com doença de Alzheimer. 90%? Sim. Isso ocorre por dificuldades na deglutição ou simplesmente pelo esquecimento cognitivo da fome. Eles esquecem de comer. Que situação delicada. E como se as variáveis físicas não bastassem, a nutrição do idoso bate de frente com uma farmácia inteira, né? A quantidade de remédios que eles tomam cria um caos na digestão. A interação droga e nutriente é um obstáculo gigantesco. Imagina só, muitos remédios de pressão causam xerostomia, que é a redução drástica da saliva. Mastigar comida seca vira um esforço doloroso. Além daquele gosto metálico que alguns remédios dão, né? Com certeza, altera totalmente o paladar. Sem falar nos protetores gástricos de uso contínuo. Eles diminuem tanto a acidez do estômago que inviabilizam a absorção de coisas vitais como a vitamina B12 e o ferro. Então aquela falta de apetite que muita gente acha que é só teimosia do idoso é na verdade biológica. Totalmente biológica e sensata. Comer se tornou um processo seco, amargo e desconfortável para eles. A dieta precisa ser hiperadaptada com texturas mais macias e horários estratégicos longe das medicações mais pesadas. É de explodir a cabeça pensar na complexidade de tudo isso. Então, o que tudo isso significa na prática, né? Chegando ao final dessa nossa investigação incrível sobre o trabalho da doutora Márcia Regina Vitolo, a conclusão inescapável é que tentar aplicar uma regra universal de nutrição não faz sentido. Não faz o menor sentido. O insight mais prático para quem escutou a gente hoje é entender que a biologia que governa o seu corpo agora tem exigências únicas. O corpo que precisa de nutrientes aos 3 meses de idade é completamente diferente do corpo que precisa ser mantido com cuidado aos 70 anos. O corpo é fluido. E as nossas estratégias precisam ser igualmente fluidas. Olha, se me permite expandir a reflexão aqui no final. Por favor, fique à vontade. As conexões que a gente fez hoje levantam uma questão muito provocativa. Nós discutimos a fundo como o ambiente materno, o líquido amniótico e a carga de proteína das fórmulas na infância moldam a arquitetura do corpo lá na base, certo? O tal do software inicial sendo escrito precocemente. Exato. Sabendo desse poder de influência, a gente precisa olhar para o modelo alimentar que o mundo inteiro segue hoje e questionar. É um sistema dominado por alimentos ultraprocessados e exposições químicas. Produtos criados para viciar o paladar. Sim. Então a pergunta é: até que ponto que a gente consome hoje está afetando só a nossa saúde do coração amanhã? E até que ponto nós não estamos, como sociedade, reescrevendo o código metabólico de gerações que ainda nem nasceram, programando uma saciedade caótica lá na base genética deles? Uau, é um pensamento assombroso de se ter. As nossas escolhas à mesa ditando o futuro biológico da nossa espécie. Nós estamos construindo esses alicerces silenciosamente. A gente não é só residente dessa casa viva, a gente é o engenheiro do futuro. É com essa provocação excelente que deixamos o convite para a nossa audiência olhar com novos olhos porque colocam no prato e no ambiente. Foi uma conversa ótima. Muito obrigado pela companhia em mais esta investigação detalhada e até o nosso próximo mergulho profundo.